Olá, meu nome é Carla e eu faço parte da equipe do Novo Concerto e quero dizer para você que você é muito bem-vindo em mais um estudo. No estudo anterior, nós abordamos a relação entre os capítulos 8 e 9 do livro de Daniel, em que 70 semanas fazem parte de um período maior, chamado de 2.300 tardes e manhãs. No estudo de hoje, nós abordaremos um tema também importante para a compreensão da cronologia das profecias. Esse tema é o princípio dia-ano, em que um dia em profecia corresponde a um ano cronológico. Eu te convido a pedir agora a bênção de Deus para o estudo. Querido Deus, Senhor, derrame o Espírito Santo sobre as nossas mentes, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar nesse estudo. Muito obrigada por tudo e é em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. As profecias de Daniel e Apocalipse são repletas de uma linguagem figurada e também ricas em símbolos. E o tempo? Ele deve ser interpretado de uma forma literal ou simbólica? Vamos ler então o livro de Daniel, capítulo 9, os versos 24 a 26. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Nesse trecho que acabamos de ler, vemos um período de 70 semanas. Tendo como base que uma semana tem 7 dias, teremos um total de 490 dias. Isso daria aproximadamente 1 ano e 4 meses. Então a tendência mais imediata seria então pensar que esse trecho está se referindo a um período de 1 ano e 4 meses. Vamos continuar nossa leitura. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto um ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. A Bíblia nos diz que o início do período das 70 semanas se inicia com a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém e se estende até o período da vinda do ungido Jesus Cristo, nosso Salvador. Por mais divergências que existam na marcação dessas datas proféticas, sabemos que a saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém ocorreu dentro do Império Medo-Persa. Também sabemos que Jesus Cristo, nosso Salvador, veio durante o período de domínio do Império Romano. Existem mais de 4 séculos separando esses eventos. Como colocar um período tão grande de tempo dentro de 1 ano e 4 meses? Vamos recorrer à Bíblia para que ela mesma responda a essa pergunta. Em Números 14:34, lemos: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Os espias observaram a terra prometida por 40 dias. Infelizmente, a maior parte deles deu mais atenção às dificuldades que essa terra oferecia do que às bênçãos que Deus havia prometido ao seu povo. Deus repreendeu o seu povo dizendo que a cada dia de expiação Deus daria 1 ano de peregrinação. Esse verso aborda uma relação entre dia e ano. Vamos ler outros versos que abordam esta relação. Leia comigo Ezequiel capítulo 4, versos 4 até o 7.
Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levará sobre ti a iniquidade dela. Porque eu te dei os anos da sua iniquidade, segundo o número dos dias, 390 dias. E levará sobre ti a iniquidade da casa de Israel. Quando tiveres cumprido estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levará sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Deus ordenou a Ezequiel que se deitasse sobre um dos seus lados, para que isso servisse de alerta para Israel e Judá sobre a sua iniquidade. Aqui vemos mais uma vez esta relação. Para cada ano de iniquidade do povo, Ezequiel pôs-se deitado por um dia sobre um dos seus lados. Cada dia por um ano. Leia comigo o livro de Levítico, capítulo 25, os versos 3 a 5. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás. E as uvas da tua vinha não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Esse verso que acabamos de ler é possivelmente um dos mais antigos da Bíblia que aborda a relação dia e ano. Aqui temos o sábado, comumente utilizado para designar um dia da semana. Ele é utilizado para representar um ano de descanso na terra nesse texto que lemos. Até agora, lemos textos que abordaram a relação dia e ano, alguns dentro do próprio contexto profético. Existem vários textos que abordam essa relação dia e ano. Por exemplo, existe um paralelo entre o dia do Pentecostes e o ano do Jubileu. Existem outros versos que você vai ter acesso através do nosso site para aprofundar o seu conhecimento. Mas eu quero que você ainda leia comigo mais 2 textos. Lemos em 1 Samuel, capítulo 2, verso 19, o seguinte: Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Esse texto mostra a familiaridade que o povo hebreu tinha com esta relação dia-ano. Lemos aqui: Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia. No original, ano está como Yom. Yom significa literalmente dia. Você já deve ter escutado essa expressão, Yom Kippur, que significa dia do perdão. Aqui vemos então a expressão Yom, que significa dia, sendo usada para significar ano. Leia comigo Números 9, verso 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Esse verso aborda uma progressão de tempo, em que a palavra dia é seguida pela palavra mês e pela expressão por mais tempo. Temos novamente Yom nesse verso, seguido por mês, e novamente Yom com a conotação por mais tempo, traduzido em algumas versões por ano. Lemos até agora versos que abordaram essa relação dia e ano. Isoladamente, esses textos não nos mostram que devemos aplicar essa relação nesses contextos proféticos. Porém, o maior argumento a favor do princípio dia e ano é o cumprimento das profecias. Um exemplo disso está em Apocalipse 2:10, onde lemos: Não temas as coisas que tens de sofrer.
Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E temos aqui o cumprimento desses 10 dias. O texto que lemos trata do período de tribulação da igreja de Esmirna, referido na Bíblia como sendo de 10 dias. E no livro História Eclesiástica de Eusébio temos esse registro. Durante todos os 10 anos da perseguição, não cessaram as conspirações e guerras civis entre os próprios perseguidores. Esse texto de Apocalipse é apenas um exemplo do cumprimento exato da profecia quando aplicamos o princípio dia-ano. Você se lembra que no início do estudo tínhamos um problema quando um longo período de tempo precisava se encaixar dentro de 1 ano e 4 meses? Esse problema é solucionado quando aplicamos o princípio dia-ano. Teremos a oportunidade de, nos próximos estudos, ao aplicarmos o princípio dia-ano, observarmos o cumprimento preciso dos eventos cronológicos na profecia. Nos vemos nos próximos estudos. Um grande abraço!